Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar a estudar sobre a Era Vargas. Nós já falamos na aula passada sobre o governo provisório, foram os 4 primeiros anos do governo de Vargas, que ele governou sem a Constituição que ele tinha prometido. Depois nós já vimos o governo constitucional, de 34 a 37, que é quando ele assina a nova Constituição, onde ele permite o voto feminino, o voto torna-se obrigatório, ele cria a Justiça do Trabalho, ele cria a carteira de trabalho, os direitos trabalhistas, é quando ele consegue a aprovação da massa, dos operários, e termina, o governo constitucional termina com o Plano Cohen, que a gente viu que são os documentos falsos, forjados pelo governo para eles inventaram que teria um ataque comunista, um ataque terrorista comunista, e para evitar esse ataque, eles tiveram que enrijecer o governo, criando então o Estado Novo, que é um governo autoritário que vai de 37 até 45, que é o fim da Segunda Guerra Mundial e a renúncia de Vargas. Lembrando que mais para frente Vargas volta como presidente eleito pelo povo. Vamos lá. O Estado Novo, que foi de 37 a 45, é a centralização político-administrativa no país, eliminando a autonomia estadual, os partidos políticos e com a volta dos interventores, ou seja, os partidos políticos são excluídos, não pode mais ter partido político, porque teoricamente não teria mais eleições, os estados não teriam mais autonomia que tinham antes, e os interventores, que eram aqueles nomeados pelo presidente, estariam presentes nos estados para vigiar, para saber se todas as medidas presidenciais estavam sendo tomadas. A primeira medida do Estado Novo, já mostrando que era um governo autoritário, ele vai dissolver o legislativo e outorga uma nova Constituição. Então, em 37, cria-se uma nova Constituição que vai complementar a Constituição de 34, que tinha acabado de ser feita. Essa nova Constituição é chamada de Polaca. Tem esse nome para lembrar a ditadura da Polônia. Essa Constituição ela foi inspirada na ditadura polonesa. E a polaca, ela é inspirada aí, ó, em governos fascistas. O mandato presidencial aumenta de 4 para 6 anos e se estabelece a pena de morte para crimes políticos. No passado, a pena de morte já tinha existido no Brasil, mas ela foi eliminada. Agora ela volta para crimes políticos, para vocês verem qual é o perfil dessa fase do governo de Vargas. Então a gente tem uma terceira fase totalmente diferente das outras fases do governo. O Estado Novo, ele é totalmente diferente do governo constitucional ou do governo provisório. O Getúlio Vargas, ele se mostra uma pessoa muito diferente do discurso que ele pregava. Em 37, inclusive, teve a cerimônia da queima das bandeiras estaduais. As bandeiras de cada estado foram queimadas. Isso representava a concentração do poder do governo central e a eliminação do poder regional. Olha só que a imagem. Foi feita uma cerimônia mesmo para poder mostrar a queima de cada bandeira de cada estado, para poder mostrar que eles não têm mais poder, que o presidente que vai ter poder no território nacional inteiro. Nós temos que lembrar que esse período está ocorrendo ainda a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, os países aliados são contra a Alemanha, que na Alemanha, nesse período, é a época em que emerge Hitler, que ganha muita notoriedade, e o mundo estava lutando contra o fascismo alemão. E o mundo contra o fascismo alemão vai contribuir para o fim do Estado Novo no Brasil, porque o mundo todo está indo contra um governo totalitário. Como que a gente luta contra um governo na Alemanha se a gente tem não posso falar que é igual, mas um parecido, um que está caminhando para se tornar também um governo totalitário aqui no Brasil? Em 42, o Brasil foi torpedeado, os navios brasileiros foram torpedeados. E aí o Brasil tem que se colocar na guerra contra os países do eixo. É formada a Força Expedicionária Brasileira, né, que tem o símbolo, né, da cobra vai fumar. Nós enviamos, de fato, pessoas, né? Nós enviamos ajuda do nosso exército para combater os países do eixo. Então eu tenho o mundo todo contra o fascismo alemão,
contra o governo alemão, e isso acaba respingando na tentativa de eliminar o nosso governo também, o Estado Novo especificamente. Em 1943, olha, a gente já está caminhando para o fim do Estado Novo. Em 43, ocorre o Manifesto dos Mineiros, que exigia o plebiscito sobre a aprovação do regime vigente. Esse plebiscito estava previsto na Constituição, ou seja, eles queriam esse plebiscito, que é essa consulta pública da aprovação do regime. O regime que estava sendo feito, ele estava sendo aprovado, a população estava aprovando o Estado Novo. Além disso, ganha força a oposição ao governo, e as eleições presidenciais são marcadas, então, para 2 de dezembro de 45. Vargas marca essa eleição presidencial. Porém, mesmo marcando essa eleição, mesmo já tendo ficado tanto tempo no governo, tendo variado tanto de perfil, de personalidade no governo, existiu um movimento chamado de queremismo, ou Queremos Getúlio. É um movimento organizado pelos próprios comunistas, que sempre foram contra o governo, mas para tentar anular a força conservadora da oposição. Os comunistas, eles achavam melhor manter Getúlio Vargas no poder para evitar que a força da integralista, a oposição, que era extremista, subisse ao governo. Getúlio vai apoiar a candidatura do Eurico Gaspar Dutra. Não tinha muito apoio, mas ele organizou um golpe de Estado para depor o presidente. Então, o próprio Getúlio apoiou o Dutra. O Dutra não tinha muito apoio político, ele não era muito conhecido no meio político, ele era um militar também. Só que ele mesmo vai organizar um golpe para depor o presidente do cargo. Nesse período, assume José Linhares. Quando o Getúlio sai do governo, quem assume é José Linhares, porque pela nova Constituição não tinha vice-presidente. O presidente do Supremo Tribunal Federal assume no caso de vacância do cargo. Foi o que aconteceu. Não tinha cargo de vice-presidente, o José Linhares assume. Esse período que o José Linhares estava era um governo transitório somente até a data das eleições, para garantir a ordem do país, para garantir que as eleições aconteceriam. Esse é um período visto como a redemocratização do Brasil. Porém, durante o governo de Getúlio, a gente vê uma mudança muito grande no perfil do trabalhador urbano na República. Com o Getúlio, por exemplo, aprovou-se uma legislação com um mínimo de garantia dos trabalhadores assalariados. O que se aprovou com Getúlio Vargas? A criação do Ministério do Trabalho, a garantia de organização sindical, ou seja, podia ter sindicatos, a criação da carteira profissional, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, o descanso semanal remunerado, a criação do salário mínimo, a legislação para mulheres e menores, porque mulheres e menores trabalhavam nas fábricas, mas eles precisavam de uma legislação diferente dos homens. Isso, gente, é o mínimo que se precisa para trabalhar com dignidade, mas nem isso o trabalhador tinha. Isso foi garantido com Getúlio Vargas, com essa Constituição de 34 voltada para o trabalhador. E aí, se ele estabelece essa série de direitos, é bem esperado que os operários, que os trabalhadores passem a adorar Getúlio Vargas. Ele começou a ter um apoio da massa muito grande, ele começou a conseguir minguar os movimentos operários, que era o que ele queria desde o começo. Em 1930, quando Getúlio sobe no poder, quando acaba o tenentismo e Getúlio Vargas assume a presidência, teve um aumento da industrialização e da urbanização muito grande. O aumento da importância do trabalhador urbano. Quanto mais indústria, quanto mais fábrica tem, mais pessoas são necessárias para trabalhar nessas fábricas. E a gente sabe que antigamente as condições de trabalho não eram muito boas. E os operários, eles faziam movimentos também, eles mostravam que eles estavam insatisfeitos. Esse movimento operário do Brasil teve várias fases. A primeira, olha só, lá atrás, 1910 até 1917, bem antes de Getúlio assumir. Getúlio assumiu em 30. Muitos imigrantes trabalhavam no campo, mas aqueles trabalhadores urbanos, os que trabalhavam nas fábricas, tinham tendência trabalhista. Eram os portuários e os servidores públicos. Eles exigiam melhor condição de trabalho, só que eles estavam dispostos a barganhar com políticos ligados ao governo. Então, aqui eles estavam dispostos a trocar favores, a trocar direitos por voto,
Então, entre 1910 e 1970, os trabalhadores urbanos, aqueles que trabalhavam nos portos ou servidores públicos, eles tinham um perfil bem diferente dos outros que a gente vai ver. Além disso, nós temos a tendência anarco-sindicalistas, inspirada também na Revolução Russa. Lutavam contra o capitalismo. Eles diziam que o capitalismo era o culpado por toda a miséria da população, toda a pobreza. Era tudo culpa do capitalismo. Então a gente tem que acabar com ele. Pregam o fim do Estado, dos partidos políticos e das classes sociais. Então, na primeira fase, eu tenho uma tendência trabalhista, que são os trabalhadores que querem melhorar a qualidade de trabalho, porém, eles fazem isso trocando favores com políticos. Eu tenho a tendência anarco-sindicalista, que são aqueles que querem acabar com o Estado, acabar com a classe social e que o capitalismo é o culpado por tudo de ruim que acontece no mundo. Isso na primeira fase. A partir de 1917 até 1930, até Getúlio Vargas assumir o governo, nós temos a segunda fase do movimento operário no Brasil, que é influenciado pela Revolução Russa, onde surgem os maximalistas. As três tendências não se entendem e constantemente se estranhavam. A tendência anarco-sindicalista, a tendência trabalhista e a tendência dos maximalistas. Eles tinham que ocupar áreas diferentes da cidade, porque se eles se encontrassem sempre dava briga. Eles comemoravam, por exemplo, o Dia do Trabalho, cada grupo num bairro, porque eles não podiam se encontrar. Eles constantemente entravam em brigas. Temos a terceira fase, que foi depois de 1930, depois que Getúlio Vargas assume o governo, que é quando se aprova a legislação trabalhista, todos aqueles direitos do trabalhador, e esvazia o movimento operário comunista. Por quê? Eles já não tinham mais por que reclamar. Claro que eles tinham, mas foi uma mudança tão grande para eles que eles não tinham mais tantos motivos para brigar. Eles já estavam vendo muitos dos direitos sendo atendidos. Repressão do governo a todas as organizações de esquerda. Olha só, o governo faz as leis trabalhistas, ele dá o direito para o operário, mas ele não aceita que a esquerda continue reclamando. Então, ao mesmo tempo que o governo aprova essa legislação, que o governo dá esses direitos para o trabalhador, ele vai reprimir qualquer movimento de esquerda que ainda estivesse reclamando. Além disso, apenas com a redemocratização, lá em 1945, quando Vargas sai do governo, é que alguns partidos políticos puderam reivindicar representatividade no governo.